Antes do governo liberar mais de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares, o Arthur Lira comprou uma briga e tanto. Ele acelerou o rito, ameaçando votar um projeto de lei que condena mulheres que abortam em razão de estupro ao dobro da pena dos estupradores. O Brasil vive uma epidemia de estupros que acomete sobretudo mulheres e meninas. Esse problema é muito grave, mas é mais grave ainda em alguns lugares. Toledo, onde que esse problema é ainda mais grave? Ele é principalmente grave na região amazônica. E dentro da região amazônica, o estado de Roraima tem as piores estatísticas, é o campeão brasileiro de violência de gênero. O estado de Roraima já tinha o título de campeão brasileiro de assassinato de mulheres. E agora, com os novos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Luiz Fernando Toledo e eu fizemos uma tabulação por mesorregião, que agrupa municípios, e a gente descobriu que o norte de Roraima, que vai desde a capital, Boa Vista, até a fronteira com a Venezuela, entre norte e sul, né? E da Raposa Terra do Sol, a reserva, a leste, até a terra Yanomami, a oeste, essa região é a região que mais concentra estupros no Brasil. É a capital brasileira do estupro. Os dados são realmente assustadores. Para você ter uma ideia, uma em cada 500 mulheres roraimenses que moram nessa região do norte de Roraima foi estuprada em 2022. O dado já é 1 em 500, já é uma probabilidade terrível. Mas ele fica ainda pior se a gente levar em conta um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, que estima que a subnotificação dos estupros no Brasil é superior a 90%. Ou seja, corremos o risco, ou principalmente as roraimenses correm o risco, de 1 em 50, não em 500, serem estupradas por ano. É uma coisa É inacreditável, né, você saber que você assustadora. tem uma chance em 50 ao longo de um ano, quer dizer, e no ano seguinte o risco continua, né. As causas, eu fui perguntar para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que está por trás, né, quais são os motivos dessa violência contra as mulheres explodir, principalmente em Roraima. Não é só lá, tem também no Acre, tem também no Amapá, no Amazonas, Pará, mas lá nessa região específica, você tem uma conjunção de fatores que torna tudo pior. O que são esses fatores? Primeiro, é uma região de fronteira, obviamente, do Brasil com a Venezuela. E por essa fronteira passa de tudo, né? Você tem imigrantes em situação vulnerável, principalmente imigrantes venezuelanos em direção ao Brasil, e mulheres. Você tem contrabando de ouro, você tem tráfico de drogas, você tem garimpeiros invadindo áreas indígenas para fazer garimpo ilegal. E o garimpo de ouro, além das outras atividades extrativistas, ele tende a atrair zonas de prostituição, que são administradas por quem? Pelo crime organizado. E isso estimula o tráfico de mulheres e a exploração de meninas indígenas, principalmente meninas Yanomamis. A Agência Brasil chegou a publicar uma reportagem no ano passado falando em mais de 30 meninas Yanomamis grávidas vítimas de estupro. Exatamente os casos previstos no PL do estupro. Se não bastasse tudo isso, Thaís, a Samira contou que lá em Roraima, quem domina o crime organizado é o PCC, diferentemente do resto da região amazônica, onde o Comando Vermelho é predominante. E o PCC virou uma espécie do gerente do crime em Roraima. Ele está redestinando, por exemplo, a frota de aviões particulares que era usada para contrabandear ouro da reserva Yanomami para fora do Brasil ou para outras regiões, está redirecionando para fazer tráfico de drogas agora e de gente. Então, é um problema que tem muitas especificidades que você só vai encontrar na região amazônica e que é mais grave em Roraima também porque a cultura local, de alguma maneira, pra você ter uma ideia, se você olhar a taxa oficial de feminicídio, apesar de ser o estado campeão de assassinato de mulheres, a taxa de feminicídio é baixíssima. Por quê? Porque nem sequer a justiça, nem sequer os promotores de justiça. Reconhecem assassinato de mulher como feminicídio. Exatamente. Bom,
eu falei aqui o que os dados e os números mostraram, né, o mapa mostra, mas eu queria saber de você que esteve lá já e conheceu de perto essa realidade, como é que as pessoas enfrentam isso? Eu tive lá em 2018 para fazer uma matéria para a Folha de São Paulo sobre aquele êxodo venezuelano, que tinha começado um pouco antes e só piorava. Então eram aquelas imagens impressionantes de venezuelanos fugindo da Venezuela, entrando no Brasil por Pacaraima, que é a cidade mais ao norte do estado de Roraima, e andando a pé pela estrada até chegar em Boa Vista. E quando eles chegavam em Boa Vista, eles não tinham a cidade não tinha nenhuma estrutura para acolher tanta gente em tão pouco tempo. A gente via pessoas, assim, em situação famélica, sabe, sem dormir, criança, mulher, se arrastando por canteiros, entendeu, pelas ruas, pelas praças. Era uma cidade que já estava muito, enfim, hiperlotada, e o poder público corria para fazer abrigo, para acolher essas pessoas, até elas conseguirem, enfim, se legalizar e se encaminhar para outros lugares. E os abrigos lotavam imediatamente. Então, quando eu cheguei lá, eles já tinham aberto o segundo abrigo, e eu fui lá e conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros na época. E ele me relatou a seguinte situação: ele fala, isso aqui é uma panela de pressão, porque você vem, entra um monte de gente aqui, então tem gente que usa droga, que trafica droga, tem gente que bebe, tem gente que põe som alto, tem mulher que não dorme com 5 filhos há não sei quantos dias, então é uma situação que tem de tudo. E aí, essa zona onde foi esse bairro, que era um bairro periférico de Boa Vista, onde tinha sido erguido esse segundo abrigo na ocasião, ele me contou que era um lugar, uma zona de prostituição, que já era conhecida, mas que era uma zona de prostituição à noite. Depois Uhum. que escurecia, até amanhecer, era comum encontrar. E que, já naquela ocasião, qualquer hora do dia, tinha umas mulheres com sombrinha. Ele apontou para mim, eu mesma vi na mesma hora, Uhum. assim, atravessando a rua do abrigo, mulheres venezuelanas e não venezuelanas, porque não tinha emprego para todo mundo, porque estava todo mundo em situação de desespero, já fazendo prostituição. E desde lá a coisa só piorou, né, esses números que a gente relatou são de 2022, o último ano do governo Bolsonaro, chegou numa situação de calamidade tão grande que em 2023, primeiro ano do governo Lula, ele precisou fazer uma operação lá para tirar os garimpeiros e combater essa criminalidade toda. A gente sabe que foi parcialmente bem-sucedida, Bem-sucedido. mas não totalmente, né, e portanto não é que, isso tenha acabado com o problema, permanece lá. Não, e é muito triste, porque realmente está todo mundo misturado, entendeu? E ali a gente vê quem são as vítimas dessa epidemia, né. Exato, São as exato. pessoas mais vulneráveis, sejam indígenas, sejam imigrantes, sejam pessoas pobres e sempre as mulheres. Bom, o fato é que a iniciativa do Lira de tentar pôr para votar o PL do estupro, como ele ficou chamado, esse projeto, teve repercussão nas ruas e teve também repercussão nas redes sociais. O Toledo vai trazer esses dados, espera só um segundinho, a gente já vem.